Oi, oi! Good morning, everyone! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui às 7h57 essa semana. Para quem tem acompanhado as lives ao longo dessa semana, todos os dias eu tô vindo aqui às 7h57 da manhã para conversar com vocês e para bater um papo com um dos meus alunos. Então rolou um bate-papo na segunda, outro na terça e hoje na quarta nós vamos conversar com o meu aluno Ricardo, um aluno que eu amo demais, tenho muito, muito carinho pelo Ricardo. O Ricardo esteve com a gente no nosso intercâmbio para Londres no ano passado e vai contar um pouquinho pra gente como tem sido a trajetória dele dentro do curso. Quem for chegando aqui já me diga de onde vocês são. Quero lembrá-los que hoje, quarta-feira, dia 3 de junho, eu vou liberar para vocês a aula 2 do nosso workshop Rumo à Fluência no Inglês, que é o treinamento que eu estou disponibilizando para vocês online e gratuito ao longo dessa semana. A aula 1 eu já liberei na segunda-feira, hoje libero a aula 2, amanhã, quinta, eu vou liberar a aula 3, que é uma aula prática. Gente, fiquem de olho na aula de amanhã, tá? É uma aula prática, a gente vai fazer uma aulona, colocando em prática todas as técnicas e ferramentas que eu tô ensinando para vocês essa semana. E na sexta-feira, a nossa quarta e última aula. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá em namara.com/workshop. E lembrando que eu disponibilizo para vocês todos os materiais, enfim, tudo que é exclusivo lá no Telegram. Então participe lá também, tá bom? Deixa eu ver se o Ricardo já tá aqui. Ricardo, cadê você? Não tô vendo você aqui. Bora papear, vamos bater um papo. Quero conversar com você, quero saber como está sendo, como é que foi depois de um ano de voltar de Londres e concluir aí o nosso curso, como está sendo a sua trajetória. E vocês podem fazer perguntas pro Ricardo também, tá, gente? Fiquem à vontade. Enquanto o Ricardo não aparece aqui, contem pra mim quem já assistiu a aula 1 e o que vocês aprenderam. Me dá aí esse feedback. Bom dia, várias pessoas me dando bom dia aqui, que legal. Bom dia, gente. Olha só, vocês são guerreiros, hein? Acordam aí 7h57 da manhã, participar com as nossas lives, né? E aqui, chegou. Eba. Vamos papear com o Ricardo, então. Olha, várias pessoas vindo do Telegram. Ricardo! Oi, Ina. Welcome! Tudo bem? Tudo bem, querido? E você? Quanto tempo? Tudo jóia. Bom te ver por aqui. Nossa, parece que foi ontem que a gente se encontrou lá em Londres. Já passou um ano da nossa viagem. E aí, como que você tá? Eu tô bem, tô muito bem, graças a Deus. Legal. Tá friozinho aí na sua cidade também? Porque aqui, ó, Tá. tô toda londrina. Aqui é sempre quente, né? Mas agora deu uma esfriadinha. Beleza, então essa semana todo mundo colocando todo mundo para acordar de manhãzinha aqui para participar das nossas lives. Eu falo que são os nossos guerreiros. É bom. Ricardo, Oi. primeiramente, obrigada por aceitar o convite de papear aqui com a gente. Você é um grande exemplo, uma grande inspiração aí para nossa galera Fast Movers. Você, desde sempre, né, quando você estava ali, desde quando você entrou nas nossas turmas, sempre mandando lá os videozinhos, animando a galera do grupo. É Eu legal. ficava esperando lá os seus videozinhos, mostrando lá você correndo. E, enfim, é sempre muito, muito legal ter a sua participação lá nos nossos grupos. E a ideia da gente conversar hoje é exatamente saber um pouquinho da sua trajetória, de como é que é a sua história com o inglês, antes de começar o curso, depois que você fez o curso, lá em Londres. A gente quer te conhecer um pouquinho e é até bom para o pessoal, se eles quiserem fazer perguntas também, a gente pode abrir mais para o final. Então, Legal. vamos lá, Ricardo, me conta um pouquinho. Como foi a sua trajetória com o inglês? Você, antes de fazer o meu curso, você já queria aprender inglês? De onde veio esse seu desejo de aprender uma nova língua? Conta pra gente. Bom, eu já, desde a da época da faculdade, né, da minha primeira formação, eu já tentei estudar inglês, né? Há muito tempo atrás. Long Se eu, time ago. se eu tivesse começado lá atrás, tinha ido muito bem, sabe? Mas Uhum, por algum outro motivo você acaba parando, né? uhum, E na minha atividade diária, aqui na minha cidade, na minha profissão, na época eu não tinha
muito onde aplicar o inglês, né? Não tinha com Uhum. quem conversar, não tinha essa demanda do inglês na minha área, né? Uhum. Então eu entrava no curso, fazia lá 6 meses de curso e logo parava, né? Porque aquilo não desenrolava, não ia para lugar nenhum, né? E aí eu por 2 vezes eu entrei no curso tradicional e saí, né? É. Mas aí em 2016 a minha empresa ela mudou de controlador, né? Até então ela era uma empresa estatal e ela foi privatizada, né? E um grupo chinês comprou a empresa, né? E aí, no mesmo ano de 2016, né, que começou a acontecer na empresa? Começaram a vir muitos estrangeiros para conhecer a empresa, né? Uhum. Fazer visitas técnicas, conhecer a Com que empresa, você ver. trabalha mesmo, Ricardo? Conta pra Eu gente. trabalho com geração de energia elétrica. Uhum. Eu trabalho Legal. numa usina hidrelétrica aqui em Ilha Solteira. Uhum. Então, neste ano de 2016, veio o meu interesse novamente pelo inglês, né? Eu percebi que o inglês faria parte ali do nosso dia a dia, né? Porque certamente seria uma empresa estrangeira que compraria a nossa usina, vamos dizer assim, né? Então, logo em 2016, eu já comecei a estudar novamente. Eu voltei para o curso. Uhum. E comecei a estudar, estudava 2 vezes por semana, né, com o livro, fazia as tarefas, tudo, né? E aí em 2016 se efetivou o negócio, né? Então a empresa chinesa passou a ser a nossa controladora. Hum. E aí o inglês, de uma hora para outra, ele passou a fazer parte da nossa vida lá na empresa, né? Então aí que eu senti mais a necessidade ainda, porque eu estava fazendo o curso e eu via muitas pessoas estrangeiras ali, muitas vezes algumas vinham conversar com a gente, né? Eu Uhum. falei, não dá para ficar trabalhando numa empresa que tem uma língua estrangeira inserida e você não sabe falar, não sabe se comunicar, né? Exatamente. E só que o curso que eu estava fazendo, Ina, assim, eu não conseguia deslanchar, né? Uhum. Não conseguia falar nada. Eu queria falar, queria me comunicar. Uhum. Pouco, bem ou mal, eu queria me comunicar, né? Sim, sim. Eu não queria ficar só ali no livro, estudando gramática, conjugação de verbo. Só que, às vezes, até o professor vinha me fazer perguntas, né? E eu não sabia, eu travava, congelava, né? E aquilo ali foi me frustrando muito, sabe? Uhum. Uhum. Foi me frustrando. Eu falei, pô, eu estou estudando. E aí, isso passaram 2 anos, né? 2 anos fazendo esse curso. 2 anos fazendo o curso tradicional, né? Tá. Aprendi sim, lógico, aprendi algumas coisas, né, na parte gramatical, tudo, mas se alguém chegasse na empresa para conversar comigo, né, Nossa, é a mesma você dava coisa aquela que aconteceu comigo. congelada, assim, né? Sim, sim, é a mesma coisa que aconteceu comigo. E assim, Ricardo, eu super entendo essa sensação e eu vejo que muitas pessoas passam por isso. É, E é legal, assim, de repente você, né, falar pra gente como é isso mesmo, porque não aconteceu só comigo ou só com você, acontece com muitas pessoas. Então, muita gente realmente se identifica com essa sensação, sabe? as pessoas chegavam para conversar e a única coisa que eu sabia falar era yes, no. Já sabe concordar e É. discordar, né? Já, alguma E aí coisa. dava aquele estralo assim, você congela e não saía Uhum, dali, né? Eu uhum. falava, poxa vida, não tá legal esse negócio, eu quero falar, né? Mesmo que fale algumas coisas erradas, Sim, né? sim. Só que eu quero me comunicar, não quero ficar no Tá. yes or no. Vai que não é pra concordar e nem discordar, né? Justamente. Hum. E aí, né, aí em 2018 eu comecei a procurar outras formas de estudar, né? Foi quando eu te encontrei aqui no Insta, né? Aparecer aqui pra você. Plim! Falei, tá. Tava tendo a sua aula ao vivo aqui, né? Você estava Uhum. demonstrando o seu método. Aí eu me interessei, né? E logo fiz a inscrição e comecei a estudar contigo. Foi. Nossa, parece que foi ontem, né? 2018 já, Rick. Olha isso. 2018, então já foram 2 anos, né? Praticamente. Sim, sim, quase 2 anos. É. E aí, depois? Aí você me encontrou. E aí, o que você viu assim? Você falou, não, cara, agora vai. O que te despertou? Falar, não, acho que com a Ina vai ser diferente. Então,
de cara, assim, o que eu gostei no seu curso, né? No seu método? O ciclo elo, né? Uhum. E a gente estuda o texto, a gente vai se acostumando com o texto, vai ouvindo, até chegar no ponto em que a gente vai ouvir ali vai ouvir a história ou vai ouvir a conversa e vai entender, né? Então a Uhum. gente desenvolve um estudo em cima daquele texto, daquele vídeo, né? E você aprende sobre ele e você vai treinar em cima dele. Coisa Uhum. que no curso tradicional não tinha, né? Que eu não gostava muito no curso tradicional? Tinha algumas atividades, por exemplo, sei lá, uma letra de música, né? Uhum. Então tinha lá a música tocando para você escutar, só que eu nunca tinha, sei lá, eu gosto de um certo tipo de música. Aí tinha lá uma música tocando que era um ritmo totalmente acelerado. Eu nunca tinha ouvido a música e eu Uhum. tinha que descobrir palavrinhas para encaixar ali na Ai, parte sim. branca, né? Ai, meu Deus. Sim. Então eu tinha que ficar adivinhando e aquilo me frustrava porque tinha vários jovens na minha sala que às vezes curtia a música, já conhecia, todo mundo preenchia. E eu não preenchia nenhuma, eu não tinha nem vontade, porque eu falei, pô, como é que eu vou saber a palavra que está aí se eu nunca escutei a música, né? Sim, primeira vez. Você ouve a Nunca música, já li vai. nunca li a letra da música, então aquilo me deixava muito frustrado. Uhum, E aí uhum, logo eu vi que no seu curso era diferente esse tipo de atividade. Primeiro uhum. nós vamos estudar aquilo, vamos entender, vamos treinar para depois eu escutar e falar, opa, ali é aquela palavra que está falando, né? Perfeito. Pra você Então, poder reconhecer aquilo que você já estudou previamente, aquilo né? que você já estudou, justamente, né? Não Sim, dá para sim. você ficar adivinhando coisas se você nunca estudou, né? É difícil, Total. né? Aí não é se você é bom de inglês, você é bom de adivinhação, né? Aí é chutômetro. Chutômetro. Total. Então, esse seu método aí, quando você apresentou, me chamou muita atenção, né? Falei, opa, é diferente o negócio, né? E na época eu gostei porque, assim, não era focado em gramática. Não vamos ficar aprendendo gramática todo dia, né? Uhum, uhum, Nós vamos aprender, no desenrolar, nós vamos aprender fazendo as atividades, escutando, treinando, praticando o speaking, né? uhum. E isso que me chamou a atenção. Eu falei assim, bom, eu vou fazer, né? Não tinha nada a perder, né? Assim, achei a proposta muito interessante. Eu já vinha com 2 anos de estudo e não conseguia me comunicar. Então eu falei, eu vou mudar o método, né? Porque às vezes as Uhum. pessoas ficam muito apegadas sei lá, em coisas tradicionais, né, Ina? Sempre foi feito assim, tem que ser feito assim. E às vezes as pessoas têm, assim, não querem mudar, né? Resistentes, né? Tem resistência a mudar de método, mudar as coisas, mudar a forma Sim, como vê as coisas, né? Eu sim. falei assim, não, eu acho que está na hora de mudar. Eu sempre estudei nesse método e até hoje eu não falo inglês, né? Então eu vou mudar para ver se eu consigo falar. É o que eu sempre falo, né? Para ter resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes, né? Você não vai ter Tem que. resultados diferentes fazendo a Justamente, mesma coisa, justamente, é né? verdade. E aí eu fiz a inscrição no seu curso e comecei, né, em 2018, foi em fevereiro, né? Janeiro ou fevereiro. Foi na T3, T3. Foi Nossa, na foi bem no T3. comecinho. É, Nossa, Rick, foi na você é um dos T3. prodígios aí. Nossa, e é legal ver assim, agora, Rick, a gente tá com 14 turmas, imagina quanta coisa já aconteceu de lá pra cá, né? Muita coisa. E, Eu, nossa, é muito legal ver os alunos lá do comecinho, assim, com você. tinha bastante gente, muito legal. Mas assim, foi super 10 o curso, né? Logo que eu entrei, falei, nossa, que bacana, né? Eu fiz tudo o que você pedia lá, né? Segui a agenda certinho, né? Uhum, o cronograma. Cronograma, vision board, Uhum, as aulas de motivação. sim. E aí eu fui fazendo, achei muito bacana. Gostei do material que você usa, né? São coisas reais, né? Eu acho Uhum. isso legal também porque às vezes você vai estudar e você tem que ficar inventando historinha ou criando frases que às vezes fica sempre na mesma coisa, né? Falando, sei lá, de casa, de carro, de Do you like amigo. sports?
Nossa, É, gente, nunca me então, perguntaram se eu gosto de esportes, mas essa pergunta vai em todo livro de gramática. Do you like sports? é Mano, verdade. É. não é? E aí eu gostei dos vídeos que você usa, do material que você usa, que são coisas reais, né? Sim, sim. E todo o material também que tem no curso, eu achei interessante que ele sempre tem uma mensagem a mais para passar, né? Uma Uhum. motivação, né? Um olhar diferente para alguma coisa. Sim. Além do inglês, você está aprendendo outras coisas também, né? Sim, a verdade, esse foi o meu grande motivador, sabe, para criar esse curso, Rick. Eu não sei se eu já cheguei a mencionar para você ou para alguém da sua turma, mas quando eu criei o curso, era exatamente esse ponto que me fez criar o curso. Por quê? Quando eu voltei de Londres, em 2012, eu consumia muito, muito conteúdo de fora sobre autodesenvolvimento, né? Porque eu estava voltando daquele país refazendo a minha vida aqui no Brasil. Então, eu tinha que passar por um processo de coaching myself, né? Eu mesma. Então, eu estava consumindo muito material para reconstruir aqui a minha vida no Brasil. E aí, tudo que eu queria consumir desses materiais, eu achava muito pouca coisa ou praticamente nada em português. E eu achava interessante, falava, gente, mas não tem nada em português falando sobre isso, né? Todas as ferramentas que eu ensino para vocês foram ferramentas que eu aprendi assistindo vídeos em inglês. E aí eu falava, não, não é possível, gente. O brasileiro não está tendo acesso a essa riqueza de informação. Pessoas como o Brandon, como a Gabi Bernstein, a Mind Valley, tudo que vocês aprendem dentro do curso foram pessoas que me ajudaram a me desenvolver. E aí me veio essa vontade, assim, falei, não, não é possível. O brasileiro está perdendo um montão de conteúdo riquíssimo que não tem em português. Imagina quantos brasileiros não têm acesso a essas pessoas que você agora conhece. E são pessoas reais, que estão aí no YouTube, que Sim, estão aí no mundo, mudando o mundo, trazendo realmente um impacto no mundo e que não está disponível em português. Então, juntando toda a minha vontade de ensinar, eu já estava dando aula ali para algumas escolas, né, em inglês, juntando com tudo isso, falei, não, as pessoas precisam ter acesso a esses materiais. Então, eu construí o curso todo baseado nesses materiais que você conhece, que realmente fazem diferença, né? Nos abrem para uma nova perspectiva. Já que vai aprender inglês, então por que não aprende inglês que é uma coisa útil, né? isso mesmo, é. É muito legal. Eu sigo aí o Brandon, a Gabi no Instagram também. Legal. É, você vê as postagens deles, né? Você entende o que eles estão falando. É muito bacana, é muito legal. Imagino, eu fico É, muito feliz de poder apresentar para vocês esse novo mundo, né, em inglês. é, E não só isso, né, assim, para que vocês se abram para consumir mais conteúdo direto da fonte. Eu trouxe para vocês pessoas que me inspiram, pessoas que me colocam para frente, que me movem, que me fazem questionar o meu caminho de uma boa maneira. Mas não só isso, acredito que na sua área, talvez de trabalho, tenha pessoas que possam te inspirar, que possam te ensinar coisas legais. E não só talvez na área de trabalho, mas outros assuntos que você gosta. Eu sei que você é maratonista, sei que você gosta de correr, é. eu sei que você gosta bastante de cultura, assim, pelo menos, né? Você desbravou bastante lá as coisas de Londres, então acho que deve ter muitas coisas legais que não estão disponíveis em português e que você agora Certeza, pode acessar esses conteúdos, né? verdade. Acontece isso de você seguir alguém agora que você gosta, algum conteúdo que você está consumindo? Sim, eu sempre fico de olho aí é, no Insta, né? Principalmente no Insta. Eu gosto de seguir essas pessoas que você trabalha no curso, né? Que são motivadoras. Uhum. E pessoas da minha área, que nem você falou. Eu procuro buscar assuntos de engenharia em sites em inglês, no Insta, né? Tem Uhum. atletas aí de Londres que eu sigo, então eles postam coisas de corrida, aí eu vou lá, comento, eles comentam também, alguns são Que meus legal. amigos, então é muito legal, assim, é um leque enorme de possibilidades novas que surge, né, por conta do inglês, Total. de você conhecer o inglês, né? Exatamente. Tem é, como que se diz, as gírias, né, o modo de falar em Sim, inglês, que sim. se você não estuda, mesmo você lendo em algum lugar, se você não estudar, você não entende o que tá querendo dizer aquela mensagem, né? Total. Eu lembro até hoje que, acho que é o Bear in Mind, né?
Aham. Eu li num site de inscrição de corridas, entendeu? Que Se eu não, legal. E aí se você eu não tivesse reconheceu. aprendido no seu curso, eu não ia saber o que era aquilo, né? Mesmo escrito no site, eu não ia saber. Aí uma pessoa vai traduzir, né? Bear in mind, É, urso na mente, né? Como personalmente, você ia assim? ficar totalmente perdido, né? Total. Porque tá traduzindo ao pé da letra. Mas depois que ela É, aprende os chunks, os collocations, aí ela verdade. entende que são blocos de ideias que a gente É. interpreta. Sensacional. Então, assim, são inúmeras possibilidades, né, Ina? Tem muito. Acho que cada pessoa aí vai ter inúmeras oportunidades com o inglês, né? Sim, Cada com uma certeza. puxando para o que gosta, buscando novas coisas, né? Que nem eu disse para você, a minha motivação inicial foi profissional, né? Uhum, uhum. É, ainda é a minha motivação, né? Eu vejo na empresa tem pessoas que são bem fluentes, assim, é gostoso você ouvir, né, uma pessoa falando bem o inglês, assim, Música né? para os ouvidos. É música para os ouvidos. Então você usa aquilo ali como inspiração, como motivação também, né? Sim, sim. Um dia eu quero ser fluente igual a algumas pessoas que tem na empresa, igual você, né? Você já é É... fluente, vai, fala. Não, Não, e você então, mas conversou com um é monte de gente em Londres, você fez um monte de amizade, você verdade. desbravou Londres. Não, claro, a gente pode sempre aperfeiçoar, sempre tem o Sim, próximo nível, mas é, fluente você já é. legal. E a, a, a motivação profissional ainda continua, né? Porque ela faz parte do meu dia a dia e é onde eu Uhum. posso praticar todos os dias, né? Que eu estava falando para você Sim. lá atrás, é, bem lá atrás, eu não tinha como praticar o inglês e também não tinha as ferramentas que tem hoje na internet. Você sempre fala Uhum. isso, né? O Uhum. primeiro curso de inglês que eu fiz foi em 98 e a gente, perdão, e a gente ouvia a fita cassete, né? Olha, eu sou do tempo do CD, mas eu, Eu mas eu tive tinha a também fita as cassete. fitas. E é interessante nessas fitas e nesses CDs, Ricardo, eles é um diálogo que às vezes não é uma forma como pronuncia, não é uma forma, sei lá, natural, porque para fazer a gravação, eles têm que falar pausadamente, né? Não pode gaguejar, não pode Sim, errar. E não não é é assim que as natural. pessoas. Não é Não é natural, né, natural. Ina? É. Então, aí depois da motivação profissional, né, que nem você falou aí de Londres, veio a motivação das viagens, né? Sim. Uma motivação vai puxando a outra, né? Nossa, agora tenho duas motivações aí. E não para mais, que é um bichinho E que não, pica e não você para mais, é. e não para mais, porque você vai, uma coisa vai puxando a outra, é um mundo que vai se abrindo, e você fala, meu Deus do céu, cada vez mais você precisa do inglês, né? É. E aí Londres foi muito bacana, né? Porque que nem eu contei em outro vídeo aí para você, Uhum. é, logo que eu comecei a fazer o curso, você foi para Londres, né? Foi em 2018, é verdade, foi Então, em você foi março de em 2018, bem no março, é. começo. Aí eu tava naquela empolgação total com o curso, né? Me achando muito top. Super bilíngue! Super bilíngue, eu vi você lá em Londres e falei, nossa, que legal esse negócio, né? Uhum. Via seus stories lá e, nossa, achei fantástico aquilo. Eu falei, aí coloquei na minha cabeça, né? Falei, será que não tá muito cedo, né? E Uhum. aí eu ficava observando, vendo as coisas que você colocava, os alunos. Comecei a seguir os alunos que estavam com você também. Uhum. Aí falei, não, eu quero ir para Londres também. Bora, vamos pra Londres. Bora para Londres. E aí você voltou e abriu inscrição para 2019, né? Foi, bem lá em Aí, seguida. eu falei, eu vou nesse negócio. Eu vou e vou testar meu inglês lá. Eu quero Uhum. sentir na pele como é que é No estar campo num de lugar. batalha. Vou para o campo de batalha. Foi uma estratégia que eu usei, né, Ina? Sim. Então, eu fiz a inscrição lá para o intercâmbio e aí eu segui à risca toda a sua agenda lá, todo o seu cronograma. Estudava todos os dias, né, Uhum. acordava cedo todos os dias. E falei, bom, eu tenho aí 8 meses antes da viagem, né? Eu vou Uhum. pegar firme. E aí segui certinho o cronograma. Fui fazendo dia a dia o conteúdo, até que chegou o dia lá em 2019 que a gente foi para Londres. E eu pude exercitar lá tudo que eu aprendi durante um ano. Ficou um mês lá, Ricardo. É,
Mas e aí, você conseguiu se comunicar? Você ia no restaurante, no pub? Como foi ali se virar em inglês no campo de batalha na vida real? Ó, foi muito, assim, eu fiquei muito orgulhoso, sabe? E eu, então? Como que eu não fico orgulhosa de uma Nossa, era o paisita igual máximo. você? Aquilo foi o máximo. Ó, eu vou falar pra você. Eu me virei muito bem, Ina. Sabe? Eu fiz questão, assim, de estudar muitas coisas antes, né? Sim, você se Assim, preparou, né, de Ricardo? estudar a cidade, de conhecer como que era o metrô, Uhum, de saber onde que eram os pontos turísticos, de ter uma ideia, né? Para não ir totalmente perdido, né? sim. É, mas aí eu tracei uma estratégia. Eu falei assim, eu vou para lá, eu vou fazer o meu curso lá, que era o período da manhã, né? Uhum. Vou fazer o curso no período da manhã e depois do curso eu vou sair andando pela cidade. E E você eu levou gosto, essa à risca, porque, meu eu Deus do céu, você levei. conheceu Londres inteiro, Ricardo. É. Eu ficava impressionada, gente. Quando daqui a pouco você mandava uma foto no grupo, você estava num lugar. Dava uma hora, você já estava num lugar completamente diferente. Eu falei, gente, o que está acontecendo com o Ricardo? Ah, eu tenho meu relógio de marcação de passos, né? Uhum, O meu recorde de passos foi lá em Londres, né? O recorde uhum. diário foi lá em Londres. De tanto que eu andei. Não tem como, você andou demais, demais. É, Você conheceu verdade, muito. verdade. E aí a minha estratégia foi o seguinte, eu saía no período da tarde e assim, eu saía sozinho, né, Ina? Sim. Eu não queria... Fiz muitos amigos lá, ótimos amigos, né, brasileiros, mas eu não queria sair com brasileiro. Tá certíssimo. E você Sair conheceu sozinho, pessoas, né? E sim. falando inglês com as pessoas, né? É. Então eu fazia questão de cada dia ir num lugar diferente, né? Por exemplo, eu ia no mercado, ia lá no Tesco. Só que o Tesco é um mercado muito grande, né? Uhum. Você vai lá, faz suas compras, paga automático no caixa, é um negócio meio frio, né? Nem tem ninguém no caixa para passar suas compras, né? Você mesmo Então, que passa no caixa. eu ia ali para comprar minha alimentação e ir embora. Mas o que eu fazia? Eu tinha que comprar uma água, eu ia num mercadinho diferente, num mercadinho Uhum. menor, né? Off-license, né? Que são os indianos. Lights, é isso, os indianos. Gosta de futebol, hein? Ah, E aí eu ia lá nessa venda e comprava uma água só, né? Eu ia lá uhum. e puxava a conversa com o cara do caixa, entendeu? Sim. E aí ia, tomava água, quero comer um chocolate. Aí eu ia em outro lugar diferente e comprava um chocolate. Ia Legal. num outro lugar e não ia sempre no mesmo lugar comprar as coisas, sabe? Uhum. Vou ali comprar um café, né? Ia lá, comprava um café e puxava um papo, né? Não ia assim só porque eu tinha que arrumar oportunidade para conversar, né? Claro, melhor estratégia. Às vezes eu nem queria tomar o café, mas eu ia lá só para comprar o café só para conversar, entendeu? Que legal, que legal. Então Sua cara fazer isso. a minha meta era conversar com as pessoas na rua, entendeu? Legal. No ponto de ônibus, né? Eu Muito li brasileiro isso, né? Puxar assunto no ponto de no ônibus. ponto de ônibus. Aí eu li em alguns comentários na internet, né? Estudando antes, que as pessoas mais idosas gostam muito de conversar, né? Gosto. E aí eu ia pro ponto de ônibus, eu vi uma pessoa assim mais idosa, né? Já dava um sorrisinho assim, e aí já puxava papo. E aí, ó, Ricardo, melhor estratégia. Fazia muito isso, porque lá em Isle of Wight, onde eu morei lá no sul de Londres, é um lugar que tem estatisticamente pessoas muito mais velhas. As pessoas elas se aposentam e vão morar em Isle of Wight. Então, eu tinha pouquíssima convivência com pessoas mais jovens. A maioria das pessoas com quem eu convivia eram pessoas assim bem mais velhinhas mesmo. E no todo lugar que eu ia era só pessoas. Pra você ter uma noção, as placas de rua, sabe aquelas placas que a gente vê de sinalização? Tipo assim, aham, até em estrada tem, tipo assim, às vezes um bichinho, tá? Cuidado, bichinho na rua, né? Cuidado. Tinha plaquinha que era tipo como aquele bonequinho com uma bengalinha, tipo assim, cuidado, velhinhos. Porque legal. tem. Não, É eu muito. nunca tinha visto uma placa de rua, cuidado, velhinhos, tipo assim, passando pela rua e tal. E para você ter noção de quantas pessoas mais velhas tinham lá. E realmente eu usei muito essa estratégia. Eles gostam de conversar, eles se Eles interessam por gostam. você, querem saber Isso. como que é o Brasil, me conta. E as pessoas abrem um sorrisão, né? Quando você fala que é É. brasileiro, parece que a gente é alguém super exótico. Então eu usei muito essa estratégia também. Você, ó, é esperto. Então, o ponto de ônibus.
No metrô também, eu dava dava um de perdido no metrô, ia lá no atendente e perguntava, eu sabia, né, onde que era, mas onde que é essa estação? Sensacional. Como é que eu faço para chegar lá? E aí ia conversando, aí tira uma Figura. foto minha, por favor, e tal, né? E aí ia surgindo os papos ainda, né? Legal, legal. A outra estratégia era, no ponto turístico, pedir para a pessoa tirar uma foto minha, né? Uhum. Então, assim, a maioria, acho que praticamente, sei lá, 90% das fotos que eu tenho, assim, de corpo inteiro, né? Que não são selfie, foram estranhos que tiraram lá pra mim. Chegava, Sensacional. Sensacional. perguntava, aí às vezes a pessoa tirava e ia embora, ou às vezes surgia uma conversa, ela pedia pra eu tirar uma foto dela também, né? E Legal. aí eu fui conversando com as pessoas, assim, lá em Londres tem muita gente, né? Muita gente diferente, né? De todo Uhum. lugar do mundo, né? Você sabe que essa estratégia aí de tirar foto, Né? nessa última vez, quando a gente foi junto, eu fiz uma amiga de Istambul. Eu tava lá É, gravando vídeos lá na frente do London Eye e eu precisava de fotos pra ficar a thumb do vídeo, né? E não dá pra ficar tirando só selfie. Tirei um monte de selfie, mas falei, gente, não é possível. E aí, bem na hora que eu tava ali, tipo, pensando, né, em tirar a foto, a menina passou, você quer que eu te ajude? Ai, claro, por favor, tá, me ajuda aqui. Aí tirei foto dela, a gente ficou tirando vários ângulos, assim, porque ela era meio blogueira e tal. Aí ficava tirando de baixo pra cima, assim, pegava uns ângulos. E nisso legal. a gente começou a conversar e até hoje eu tenho ela nas minhas redes sociais, a gente conversa, ela é de Istambul e ela é uma fofa, ela sempre me manda mensagem só nessa de pedir pra pessoa tirar foto. Você vê que legal. Olha que legal, muito bacana, né? Sim. E aí eu ia treinando, eu ia treinando, né? Eu usava algumas frases que depois eu saía daquele cenário, eu começava a pensar na frase, falava assim, poxa, acho que eu falei essa frase errado, né? Uhum. Eu vou corrigir. Aí eu ia para outra oportunidade e tentava corrigir a frase. Aí esse negócio foi se tornando tão comum que eu já chegava na pessoa, já falava e ia embora, sabe? E aí você vai treinando, né? Sua cabeça vai... Tem hora que você fala que você não está nem pensando mais, você já falou, né? Total. Uma E é muito chavinha que legal. vira, assim, né? É. Português e E inglês. é legal essa vivência, né? Assim, foi uma estratégia que eu usei, né? Que cada um pode usar aí inúmeras estratégias, né? Eu usei essa estratégia de viver na pele e sentir na pele e treinar, né? Escutar as pessoas falando, né? No café a pessoa perguntava se era para tomar ali ou se era para levar, e você ia acostumando com isso, né? Uhum, Foi uhum. muito legal. É muito Os comum isso, sotaques, né? né? É difícil, às Sim. vezes, uma pessoa de uma nacionalidade fala de um jeito, a de outra fala de outro, né? Eu lembro que eu perguntei para uma menina para ela tirar uma foto minha, né? Aí ela tirou, depois eu perguntei, né, de onde ela era, ela falou, I'm from Russia. Aí eu não entendi, sabe? Aí eu falei Uhum. assim, Russia, I don't know. Ela ficou brava, falou, como que você não conhece a Rússia? Ela falou pra mim, né? Eu falei, Rússia. Porque uma formazinha diferente que fala, você já fala, mano, como ela assim, ela Russia? falou Rússia, né? Aí Uhum. no primeiro momento eu não entendi, depois ela deu uma cutucada assim, eu falei, tá, ok. Ah, agora sim. Como assim, né? Rússia, um dos maiores É, países, você não conhece? e são coisas que você não esquece. Até hoje eu lembro disso aí, dou risada e, né, falo, pô, tem que prestar mais atenção. Às vezes a pessoa fala de um jeito assim, né, Mas, Ricardo, é sempre assim, diferente. essas histórias mais assim não perrengue, mas assim, essas mais dificuldades que a gente tem são as que a gente nunca mais esquece. É Nunca mais impressionante. esquece, nunca mais esquece. E aí, nessas conversas, assim, eu não consigo identificar. Tem pessoas que têm mais facilidade, né? Esse sotaque é não sei da onde, né? Esse sotaque eu não tenho muita facilidade. Então, Uhum. a não ser com os chineses aqui, que eu já converso Ah, é o bastante, chinês todo aí, dia? o sotaque chinês eu já conheço um pouco, né? Mas lá, o que acontecia? Eu começava a conversar com a pessoa, né? E aí eu não perguntava de imediato de onde ela era, né? Até Uhum. porque eu acho estranho, né? Você já chegar dando na lata assim, de onde você é, né? Então ia surgindo conversas lá, e lá pra frente eu perguntava de onde que a pessoa era, né? Uhum. E aí teve um rapaz lá que era da Venezuela, aí tiramos foto lá, tudo, não sei o quê. Claro, não vai Teve deixar fora. uma outra menina que era do Brasil, né? Lá na frente que eu fui saber que era do Brasil. Que interessante. Brasileiro e É. você falando com ela em inglês.
falando inglês. Foi lá na mansão do Fred Mercury lá, eu fui tirar uma foto. Ah, que Só legal. tava eu e essa moça lá, né? Aí ela tirou minha foto, eu tirei a dela, e a gente começou a conversar, andando na rua lá, e depois eu perguntei de onde que ela era. I'm from Brazil. Ah, beleza, Poxa vamos falar em vida. português então aqui um pouquinho. É. Mas se Que você legal. pergunta de início e a pessoa fala que é de algum lugar, às vezes você não se interessa ou muda, né, o tipo de conversar. Então, por isso Sim, que eu não sim. perguntava de imediato, né? Uhum. E bacana. No ônibus, conversei bastante, né? Em alguns trechos lá que eu andava de ônibus, que era mais longo, Uhum. a pessoa do lado, assim, também... Eu procurava sentar perto de pessoas de mais idade, né? Uhum. Eu já sabia que elas gostavam de conversar. E também conversei com um indiano lá num trecho que eu andei de ônibus lá por 30 minutos. Uau, 30 É, minutos falando com o indiano. Eles têm um com sotaque indiano. super diferente. É, super diferente. O rapaz, muito gente boa, assim, sabe? Muito legal. Me deu o cartão dele, falou o que ele fazia, onde ele morava. Perguntava de Sensacional. onde, né, o que que eu fazia no Brasil, eu explicava sobre minha profissão. Assim, é muito É legal, né? nessas horas que a gente acaba fazendo uns networking, né? Você nunca sabe, de É, repente você vai conhecer uma pessoa que vai poder, sei lá, tipo, fazer uma parceria. A gente nunca sabe, né? justamente. E, ó, só teve experiência top, viu, Ina? Falar pra você, eu, assim, modéstia à parte, eu me dei bem, que eu falei pra você. Eu gostei, Isso deu né? super bem. Eu me preparei para isso. Eu achei assim que eu estudei durante um ano e o meu aprendizado foi muito legal, porque eu consegui me virar lá, né? E isso traz pra Uhum. gente assim uma satisfação muito grande, né? É, então eu saía sozinho, por exemplo, eu comprei passagem de trem, né? E os caras lá que atendem no trem são rápidos, né? O negócio lá Sim, não para ele ficar te explicando, falando devagar com total, você, né? total. Então eu ia lá, comprava passagem de trem, opa, deu certo, né? Legal. Aí tava com a passagem, nossa, e agora? Onde que eu pego esse trem? É, porque daí você tem as Aí, plataformas diferentes, né? muita plataforma, né? Aí já ia num atendente, perguntava. Quer dizer, são coisas cotidianas que eu Uhum. usei para treinar, né? E foi muito bacana. No metrô, aí teve um certo dia que eu estava lá no metrô andando, dois caras me pararam perguntando como é que ia para uma estação. E você explicando como que Aí fazia. eu expliquei pro cara como é que ia para a estação, né? Aí você começa a pensar, fala, poxa, tô até ensinando os caras a andar de metrô aqui. Que ponto chegamos? Legal, Ai, muito, que muito top, legal. né? E você Saí com pegou os o trem. amigos. É. Desculpa, pode falar. Não, não, quero saber. E os amigos? Saí com os amigos brasileiros também, né? Não era todo o Sim. tempo que eu saía sozinho, né? Às vezes à noite a gente saía, fazia os passeios com você lá com a turma, né? A Só que gente foi pro assim, pub. ia pro pub. Eu quase não fui em pub, eu não sou Quase muito. nenhum. Ai, Ricardo. Mas quando você tá muito. Isso eu percebi lá, né? Às vezes as pessoas ficam muito em grupinhos, né? Uhum. Brasileiro com brasileiro, italiano com italiano, né? Até na escola às vezes, né? As pessoas querem ficar muito juntas de quem elas conhecem já, né? E eu É não mais acho isso legal, assim. confortável, né? É mais confortável, mas o aprendizado nosso não é legal, né? Uhum, É lógico uhum. que você tem que ter esses momentos de descontração, né? Até porque você está num lugar sozinho, sem a família, sem os seus amigos habituais, né? Então é bom você estar ali com alguém que da mesma nacionalidade, né? Para você ter uma descontração, né? Mas sabe o que é interessante às vezes, Ricardo? É que você tem essa personalidade mais outgoing, assim, né? De você ir desbravar tal. Tem pessoas, Ricardo, e não são poucas, que têm muito medo de viajar sozinho, de se perder. E eu vi algumas pessoas no grupo que são assim, sabe? Só vai sair se tiver alguém junto, por insegurança mesmo. Então, às vezes, tem Aham. pessoas que só fariam o intercâmbio se tivesse, né, pessoas ali junto o tempo todo, senão a pessoa nem vai viajar. Então, assim, o legal do nosso grupo é que a gente tem essas duas possibilidades. Para as pessoas que são um pouco mais inseguras, que precisam do grupo, que precisam estar numa casa que tem outros brasileiros, e tem outras pessoas que são mais desbravadoras, assim como você, e aí ficou numa casa de família, né? Ia passear sozinho, e quando a gente ia passear junto, passeia junto também, então tem esse equilíbrio. Então, são dois tipos de personalidade, e aí não tem muito certo e errado. Acho que é legal também, assim, dar oportunidade para as pessoas que têm essa insegurança, porque tem gente, Ricardo, que não sai de casa
É até no verdade, Brasil mesmo, sabe? é Porque são verdade. pessoas que têm medo de sair sozinho. Então, aí o que que faz uma hora dessa? Fala pra pessoa, não, vai, sai desbravando Londres aí e se vira, né? É Então, até assim, de certa maneira perigoso, né, Ina? Se a pessoa sim. se a pessoa já tem um receio, assim, não é legal realmente, né? Aí é bom sempre estar junto mesmo, principalmente nos pontos mais distantes, né? Porque é muito grande lá, né? É muito grande. Teve uma É, colega lá do grupo de vocês que eu desafiei ela aham, a ir até Camden. Camden é o quê? 3 estações lá de Finchley, né? Era super pertinho, ia na mesma linha, ela não tinha nem que trocar. Ela, porque até acho que a segunda semana ela não tinha feito nada sozinha. E eu falei, ah, não, vem cá, puxei ela assim, falei, vou te desafiar hoje. Peguei o mapinha do metrô, bem assim, didático mesmo, sabe? Falei, olha, você tá nessa estação, a estação de Camden que ela queria ir para Camden, né? Que ela tinha gostado, tá? Mas ela queria voltar lá, mas ninguém queria ir com ela. Eu falei, então tá, vem cá. O mapa é esse, a estação que você tá é essa. Você vai pegar sentido, porque tem o sentido também, né? Às vezes a pessoa não sabe. Sentido é, aí a última estação de um lado, a última estação do outro. do Você tem que ver outro, a qual que é o bifurca, sentido. né? É. E ainda mais na linha preta, que bifurca, tem um pouquinho mais complicado para quem não tem tanta facilidade. Aí eu falei, ó, você vai pegar sentido assim, você vai contar 3 estações. Ó, olha no mapa, vai acompanhando, 3 estações. Chegar em Camden, você desce, você vai ver a plaquinha de exit, né? Porque é a saída, tal. Eu expliquei, sério, detalhe por detalhe. E aí eu dei esse desafio para ela. Nossa, ela ficou com assim, um frio na barriga. E eu falei, ó, vai me mandando mensagem. Eu tô aqui no WhatsApp, né? Qualquer coisa, me manda, você não vai estar perdido. Eu vou te encontrar se você tiver dificuldade. E aí ela foi, mandou foto, cheguei aqui em Cannes e tal. Eu, que legal, passei bastante, tira foto com a Amy e tal. E aí depois na volta a mesma coisa, ó, me avisa quando você chegar, tal. Aí ela chegou, me avisou, Ina, cheguei e tal, obrigada, porque você me ajudou, nananã. Então, assim, são alunos muito diferentes. Você é o Aham. extremo, Ricardo, desse lado. Não, E essa é aluna é no extremo do característica, outro, né? né? É característica pessoal, né? Que nem eu te falei. É, tem pessoas que vão fazer esse mesmo treinamento que eu fiz, às vezes vai fazer pela internet, né? Conversando pela internet ou conversando no local de trabalho, né? Como eu queria acelerar e testar o meu inglês, eu falei, não, eu vou para lá para já viver na pele, né? Não que todos têm que fazer o intercâmbio, né, para falar o inglês, não. Mesmo porque Cada intercâmbio um nem vai, é sinônimo de fluência, né? sim, cada um vai achar uma maneira aí, mas o importante é achar uma maneira para praticar, né? E quanto mais real for, Exatamente. melhor, né? Total, concordo, É... total. E aí, o que mais que eu usei lá? Na Host Family, né, que eu fiquei, também Isso, foi conta um muito pouquinho dessa bom. host, essa mami. Minha hostman lá, muito gente boa, uma Sou. senhora, Nossa, ela tratava você a pão de ló, mamãe, né? mamãe. Ela Cozinhava, era, cozinhava muito bem, né? Fazia ela era altos. inglesa? De onde ela era mesmo, Não, Rick? ela é da Turquia. Turquia, É. Turquia. Então ela morava com os 2 filhos. Ela mora com os 2 filhos, né? Uhum, Acho que um de 14 e um de 17, se eu não me engano. uhum, Mas com as crianças eu não tinha muita interação, né? Porque eram mais adolescentes, né? E eles queriam ficar uhum. mais na deles. Mas com a hostman era todos os dias, né? No café da Altos manhã, papos. altos papos. Café da manhã a gente conversava bastante. E no horário da janta, né? Quando eu chegava para jantar. Ela já sabia, vai chegar o Ricardo aqui, vamos ligar o modo chat. É. E aí ela perguntava sempre o que eu ia fazer, né? Uhum. E no outro dia ela perguntava o que eu tinha feito, né? Então eu explicava para ela os lugares que eu tinha ido, ela me dava sugestões, falava, vai para essa estação, pega não sei o que lá, vai para outro lugar, né? E aí ela escrevia para mim tudo, legal, assim, era, né? Mesmo que eu já sabia, eu deixava ela falar, porque para praticar. Tudo para Sim, mim era motivo de praticar ainda, né? legal. Aí eu falava para ela assim, as coisas que eu falava na rua, né? Ela me corrigia. Eu achava muito legal isso aí, porque ela me corrigia, né? Teve até um dia lá que, conversando com ela, não sei o que eu fui falar de lavar a roupa lá, e eu falei errado, sabe? Eu falei uma palavra totalmente fora do... Eu nem lembro o que era.
Mas foi uns 10 minutos de riso, assim, dela, sabe? Às vezes uma palavrinha que você, uma É, sílaba que você fala diferente já fica uma outra palavra, né? e aí, assim, era muito legal, porque você aprende, né? Você não esquece mais aquilo. Então, era muito legal isso aí. E Total. ela é professora, então, vixe, aí que ela gostava de corrigir bastante, assim, a conjugação, né? Às vezes Uhum, eu me equivocava na conjugação, ela sempre me uhum. corrigia. Então, foi muito bacana ficar esse tempo lá nessa casa, também por conta das conversas, né? Do dia a dia ali conversando, né? Uhum, uhum. Bom, então hoje já passou um ano que a gente Um voltou de ano. Londres, que É você um fez o ano. curso. Como é que tá hoje, Rick? Você mantém os seus estudos? Você mantém alguma técnica que você aprendeu no curso? Porque a gente aprendeu várias técnicas lá, né? Você Uhum. está mantendo essas técnicas? Como que está sendo a manutenção do seu inglês? Oi, Ina, depois que eu voltei, eu dei uma acelerada um pouquinho, mas Uhum, não parei. Né? Eu continuo, até hoje eu uso o Anki, todos os dias eu uso o Anki, faço lá as revisões, né? uhum. Eu coloco frases novas que eu pego no seu site, pego no Insta, então esse dia a dia eu continuo. Eu continuo seguindo muita coisa em inglês, né? Os autores aí que a gente utilizou no curso, eu Uhum, sigo. Às vezes, quando eu vejo uma frase que eu não conhecia, eu dou um print nela para salvar no Anki. legal. Então, Então o Anki tá a todo vapor aí, assim. Você O tem Anki eu muitas continuo usando frases bem. lá. É. E O você que que sente eu... diferença, Rick, assim, nessas frases? Porque o Anki, ele trabalha com a repetição espaçada, né? Com a nossa Uhum. memória. Então, às vezes, uma frase que você não reconhece hoje, ele vai te lembrar depois de alguns dias, depois de algumas horas, aquela frase de novo. Você já sentiu em algum momento, você fala, cara, essa frase, essa palavra ou essa estrutura tá no meu Anki? Já aconteceu Sim, isso? sim, sim. Até às vezes, de repente, eu dei uma esquecidinha em alguma coisa, mas eu sei que está no Anki. Aí eu Aham. falo, deixa eu dar uma busca lá no browser que eu sei como é que é esse negócio, né? E eu Uhum. volto e falo, aí você lembra. Aham. E é bacana, né? O que eu Legal. faço com o Anki também? No meu dia a dia, no meu serviço, eu uso situações lá do serviço e crio frases e coloco no Anki, né? Legal. Como eu trabalho numa área industrial, numa área técnica, Uhum. eu pego imagens, às vezes, de equipamentos, né? Sim, dá pra colocar imagem no E Anki, né? coloco a imagem de um lado e coloco o Legal. nome da imagem do outro lado. Então, para eu ir fixando aí o dia a dia do meu serviço, né? Às Uhum. vezes veio algum estrangeiro lá, me fez uma pergunta que de momento eu não soube responder, né? Eu respondi, mas eu sei que teria uma forma melhor, né? Aí eu vou estudo aquela resposta e gravo ela no Anki também, entendeu? Legal. E lá no Anki eu tenho uma pastinha que é só de assuntos profissionais. Uhum. Então eu vou gravando ali todas aquelas frases, né, profissionais, eu vou gravando ali para estar revendo, né? Sim, porque deve ter É uma forma muita que eu uso. palavra específica da sua área de assim, engenharia, né? Aham. Então, deve ter muito vocabulário assim, que é bem específico da sua É área, bem né, Rick? específico, é. E é legal porque você vai mesclando, né, o dia a dia normal, né, o cotidiano com o Uhum. profissional, né? É bem bacana. Legal, legal. E me ajudou também bastante porque eu faço alguns relatórios em inglês, né? Então, é, envia e-mails em inglês, faz relatórios, tudo isso eu consigo fazer hoje sem grandes dificuldades, assim, né? Às Uhum. vezes você se perde ali numa palavra, Uhum. na Vocabulário, né? formatação num vocabulário, aí você Uhum. pesquisa, só Uhum. que lá dentro do texto você já consegue encaixar melhor, né? Legal, legal. Você consegue redigir frases mais rapidamente, né? E mais formais também, é legal, bem bacana, Sim, né? sim. Venho por meio desta te dizer que lá, lá, lá. E o que eu faço Tipo, bastante também, Ina, que você falou, acho que na quarta live aí acho que foi domingo, se eu não me engano, que é o pensamento em inglês, né? Eu fico aham. pensando como é que eu crio situações na minha cabeça, principalmente com relação ao meu serviço, né? Sim, eu faço Eu, muito isso. eu crio situações e começo a conversar, né? Mentalmente, né? Se alguém chegar e me perguntar assim, como é que eu vou responder? Eu começo a Uhum. formular frases, né? Criar situações na mente Uhum.
e transformar em frase. É legal isso aí, porque ajuda Sim. bastante, sabe? E é nessa hora que você consegue gerar clareza para você mesmo, de onde você precisa de melhoras. Então, quando você vai criando ali aquela frase, tá falando, opa, acho que talvez essa estrutura aqui, talvez eu não esteja 100% confiante, vou dar uma pesquisada. Ou, você está fazendo a frase inteira na sua cabeça legal, mas chegou uma palavrinha de um vocabulário específico que você fala, poxa, acho que isso aqui eu não sei dizer, até mesmo para engenharia, no caso, né? Assim, ou em outras áreas que tem vocabulário específico, pode chegar ali e você gerar essa clareza de acho que essa palavra aqui eu preciso me preparar um pouco melhor. Então, de fato, esse exercício do pensar em inglês, como a gente falou na live, foi a live de sábado. Sábado. Eu gosto muito, muito, porque nessas horas, Rick, sempre tem uma palavrinha que eu acho que eu posso melhorar e eu vou pesquisar e eu tô sempre me desenvolvendo. Então, esse é um exercício muito legal mesmo. Então, o bacana do seu curso é isso. A gente dá uma destravada no inglês, aprende a falar, aprende a escutar, e aí você vai melhorando, né? Você vai melhorando o Uhum. vocabulário, vai melhorando a gramática e vai evoluindo, né? O que vocês É precisam é muito legal. destravar, É né? destravar, é destravar. Depois que deu esse destrave, vocês sabem as técnicas, vocês sabem o que tem que fazer. Pegou um texto, um áudio, um vocabulário, você sabe o que fazer, você vai embora, você vai desenrolando, isso não para mais. Mas eu acredito sim que nesse primeiro momento que as pessoas precisam é esse destrave, saber É, desencaixar ali, fazer o rewire, né, do que a gente fala, né, rewire your brain, para que depois você possa conseguir seguir a sua caminhada de aprendizado. e é motivador, né? Porque você vê assim, poxa, porque às vezes a pessoa só estuda, só leitura, 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 gramática, e não fala, né? Ela não cria uma motivação, né? Uhum, uhum. Você fazendo um pouquinho de cada e começando a destravar, isso aí vai te motivando. Você fala, poxa, eu consigo melhorar, eu consigo deslanchar, né? E é uma motivação. Que nem a minha Uhum. motivação foi ter ido lá para Londres e ter conseguido me virar. Então hoje eu estou confiante para ir para qualquer outro lugar, né? Vou aprender coisas novas, vou continuar me desenvolvendo, mas assim, eu sei que eu consigo, né? Porque eu já testei, né? Às Sim. vezes a pessoa, sei lá, marca um chat aí online com um amigo estrangeiro e conversa também. O legal é você fazer essa comunicação, né? Sim, total. E aí eu acho muito legal que o inglês traz para nós, né? As amizades novas, né, Ina? Lá em Londres eu fiz algumas amizades que eu tenho até hoje, eu converso com eles, então a gente mantém esse contato e você vai praticando diariamente, né? Eu tenho contato com a Hostman, que eu mando mensagem para ela pelo WhatsApp até O hoje. pessoal que perguntou se você mantinha contato com essa senhora. Mantenho, Dia das Mães, eu cumprimento ela, no Ah, que Natal, né? fofo. Esse dia eu mandei uma mensagem perguntando se ela estava bem lá por conta da Covid, Sim, né? É muito legal, eu mando foto para ela, às vezes aqui da minha família, que sei lá, tô fazendo legal. um churrasco, eu mando foto para ela, sabe? É bacana. E ela gosta, Acho, né? Porque lá na casa dela, ela recebe vários alunos, né? sim. Então tinha lá na geladeira dela, lá tinha umas fotos lá de alunos da Argentina, de outros lugares que foram para lá, né? É Uhum. legal, eles gostam, né, desse contato. Sim, acho que a pessoa que ela está disposta a receber pessoas na casa dela, ela tem que ter pessoas diferentes do mundo todo, ela tem um certo perfil, né? São pessoas É, preparadas. As sim. escolas, eles escolhem a dedo, né, as pessoas que Uhum, vão receber os alunos. Tem que ser pessoas de extrema confiança. Eles é, devem ter um determinado treinamento, não sei. Então, assim, acho que a pessoa ela já tem uma predisposição a estar aberta para conhecer pessoas, para lidar com todo tipo de gente. E tem aí, as naturalmente, avaliações que os alunos, que os residentes, os alunos fazem, né? uhum, Eu para ver sei se para quem encaixa, né, se tá o para perfil. ver se encaixa. Tem gente que gosta de animal de estimação, tem gente que não gosta, né? Sim, sim. Às vezes quer estar num lugar que não tem fumante. Tudo bem, para quem um dia quiser ir e ficar numa host family é muito bacana, vale muito a Eu gosto pena. também, Né? eu gosto. É muito legal essa interação com as pessoas, para você conviver no dia a dia com eles, né? Porque É, eu sempre falo, você aprender inglês, não é só você aprender a traduzir as palavras, é muito além. é Você tem que muito estar além. disposto a imergir numa cultura diferente, porque as pessoas daquela língua, que falam aquela língua nativamente, eles têm outros costumes, outros hábitos,
outro background. Então, você tem que estar disposto a interagir ali e viver o dia a dia daquelas pessoas. E acho que essa que é a grande sacada, assim, né, do intercâmbio. É você ver como que as pessoas moram naquele país, como que eles reagem, como que eles comem, né? As comidas são É, diferentes. Então, sim, é legal. Eu gosto muito dessa oportunidade de viajar por esses motivos. Claro, intercâmbio não é sinônimo de fluência jamais. Você não vai sim. lá, pronto, um mês e voltou e resolveu seus problemas. Não é isso. Ele é um impulsionador, né? Para É um você ter uma. funcionador. Você vai chegar e você vai. Tudo aquilo que você aprendeu, você vai conseguir colocar em prática. Você vai aprender algumas gírias, vai perceber alguns sotaques, mas tem que estar com isso muito claro, né? Essa Sim, expectativa, Rick, porque muita sim. gente às vezes tem essa ilusão de que, eu vou fazer intercâmbio, pronto, vou voltar fluente, nunca mais preciso estudar nada. E não é assim que Não é funciona, né? verdade. Legal. Rick, me conta então, bom, como você pretende, sei lá, você pretende viajar para algum outro lugar? Eu queria saber também como isso tem te destacado no seu trabalho, porque eu acredito que o fato de você falar inglês e ter hoje esse conhecimento e essa experiência toda que você teve tão rica, eu acredito que isso pode trazer algumas vantagens para você. Eu quero saber como é que você sente isso na prática. De repente, alguma reunião ali com o pessoal da China, ou algum e-mail que você manda para alguém, ou de repente alguns chineses que venham fazer alguma visita lá na empresa, você talvez receber essas pessoas. Como que é essa interação na prática para você no seu dia a dia? Porque eu acredito que com essa experiência que você tem, isso pode te destacar. Estou certa? Sim, o que mudou para mim lá na empresa, né? A minha área é uma área, vamos dizer assim, é a área que toma conta do negócio, que toma conta da usina, né? Uhum, Então, tudo que chega ali praticamente vem para a nossa área fazer algum tipo de atendimento, né? uhum, Então, hoje eu acompanho alguns visitantes externos, né? Estrangeiros, que vêm para fazer inspeções, visitas técnicas, né? Então, hoje eu tenho condição de acompanhar essas pessoas, né? O meu coordenador, ele sabe que eu gosto disso, e eu gosto disso, uhum, né? Eu gosto de praticar, então uhum. ele sempre me coloca para eu estar acompanhando essas pessoas, né? Sim. E é muito bacana, tanto chineses quanto outros estrangeiros. Nesse ano ainda, acho que em fevereiro ou janeiro, teve 2 estudantes de doutorado aqui, que aqui tem uma universidade também muito boa aqui na cidade, né? Uhum, Tem, tem 2 doutorandos que vieram fazer uma visita técnica e eles são do Irã. Eles moram aqui na cidade. Eu não conhecia eles, né? Eu uhum, conheci eles lá no serviço porque eu acompanhei eles na visita técnica, certo. né? E conheci eles, conversei com eles, apresentei a nossa usina lá. E aí já fiz amizade, né? Então, Claro. já tem eles aqui no WhatsApp, no Instagram, né? Não perde Então, tempo esse Ricardo. vira e mexe, eu tenho contato com eles, né? Figura, Então, você é uma assim, figura. não... o meu negócio é conversar. Ó, várias Eu pessoas não... perguntaram aqui qual que é o seu Ah, signo. Qual que é o seu signo? é Libra. Ah, todo mundo falou geminiano aqui, porque geminiano é bom de conversa, né? Mas eu sou tímido, eu sou tímido. Sim, a gente já percebeu, o Ricardo, que você é bem tímido. Bom, então essa timidez Então, toda, acredito que pode, então, estar te trazendo algumas oportunidades, algumas situações que talvez você não teria, né, sem o inglês. sim. Aí, voltou. Voltou? Voltou? Acabei de ver um comentário Voltou, aqui que alguém beleza. falou da Unesp, que a Universidade tem Ilha Solteira. Realmente é muito boa, uma das melhores universidades de engenharia aqui do Brasil, né? Uhum, uhum, Então, Ina, lá no serviço, hoje eu consigo acompanhar essas visitas, né? Coisas que eu não fazia no passado. uhum, Eu consigo participar de reuniões, a nossa usina ela está passando por uma transformação muito grande, né? De modernização. uhum, Então, vira e mexe tem várias reuniões e muitas delas são em inglês, então eu tenho uhum. condição de participar dessas reuniões e ter o entendimento do que está se falando, né? Legal.
emitir relatórios e e-mails em inglês também eu faço. Então, assim, do ponto de vista profissional, isso são ganhos muito bons, né? Com certeza. Que te valorizam, né, na sua profissão, né? Então, hoje em dia, as novas vagas que surgem na empresa, né, para os cargos mais de gestão, de engenharia, de coordenação, o inglês fluente, ele é requisito básico. Então, se Uhum. você não tiver, nem adianta, né? Sim, com certeza. Então, Ainda mais uma empresa multinacional, assim, né? sim, Assim, que você tem esse intercâmbio de pessoas. sim. Então, esses foram os ganhos que eu tive profissionalmente, né? Então, assim, eu me mantenho conectado lá com a empresa, me mantenho ativo e consigo gerar melhores resultados, né? Sensacional. Ao contrário, que se eu não conseguisse me comunicar em inglês, eu não poderia entregar esses resultados. Exato. Né? Que orgulho de você, Ricardo. Você é uma Obrigado. inspiração, de verdade. E sim, muito das. Graças a você, graças ao seu curso. Mas olha só, eu já falei isso acho que na live de ontem, ou foi com o Luciano. Enfim, alguma que eu tive essa semana que é sempre 50-50, né, Rick? Eu tomo a responsabilidade com a minha parte em indicar para vocês os materiais, né, fazer as videoaulas, trazer ali as curiosidades e me comprometo 100% com os meus 50%. Mas eu sempre gosto de deixar bem claro que tem o esforço de vocês aí do outro lado, né? Eu sempre É, reconheço que vocês que têm resultado são pessoas extremamente comprometidas, determinadas, você super disciplinado de manhã, você mandando foto lá, daí você vai correr e você estudando de manhã, e tudo isso é fruto do seu empenho. Então, eu quero sempre reconhecer que a gente faz isso juntos. Eu me recomprometendo 100% com os meus 50% e você se comprometendo 100% com o seu 50%. E aí, juntos, a gente chega nesse meio do caminho. Então, eu fico muito grata e muito honrada de fazer parte dessa história, de fazer parte da sua caminhada, que é uma caminhada de altos e baixos, né? Tem momentos que são mais fáceis, momentos que são mais sim, sim. difíceis, mas sempre, sempre se superando, foco lá no seu vision board, lá no seu alvo, lá onde você quer chegar e sempre atualizando também essas metas, esses goals, porque atingiu a meta, dobra a meta, É, né? Sempre buscando o seu próximo nível, a sua melhor versão, sempre tem um próximo nível, a gente nunca para de aprender, a gente nunca para de se desenvolver. justamente. E você tem essa personalidade muito assim, curiosa, desbravadora, e isso facilita demais. Nossa, já é meio caminho andado ter essa vontade interior e de se arriscar, porque muita gente tem dificuldade com o arriscar, Rick. E aí, às vezes, né, a gente vai trabalhando ali a parte do Às vezes a pessoa autoconhecimento. tem medo, né? Tem vergonha. Acho Uhum, que isso a gente tem que perder, né, Ina? Porque senão trava tudo, né? Você tem que testar, você tem que, sabe, botar para fora. total. Todo mundo vai errar, todo mundo erra, né? Até quem já fala muitos anos inglês aí às vezes erra. Com certeza. Enfim, faz parte do aprendizado, né? Sim, Não tem como. Você tem que botar para fora. Você vai ter que errar, sim, porque é aí que você vai aprender, né? exato. Eu Faz também parte. tinha vergonha, né? Sempre que alguém chegava assim, falava, eu já ficava morrendo de vergonha, não queria abrir a boca. Quem diria, Mas, né? Você com vergonha de falar. então, Só em inglês mesmo para fazer isso com você no comecinho. Mas depois é que você muito já vira legal. essa chavinha, né? Ah, aí você fica sem vergonha. E eu sempre falo que a gente tem que manter a nossa personalidade, né, Rick? Não é porque você está Sim, falando em inglês que você vai ser uma pessoa, de repente você é uma pessoa em português super extrovertida, né, é, carinhosa, conversa com as pessoas, faz brincadeira. Aí em inglês fica uma pessoa super todo séria, formal. assim. Ah, não, gente, tem que manter, né? Claro, que vem com o tempo, mas tem que ter sempre isso em mente. Não posso ser uma pessoa diferente só porque eu tô falando em inglês, né? É. Ô, Ina, só mudando um pouquinho aí da história, né? Esqueci de contar É, para você que lá em Londres, nas conta. minhas andanças, né? Uma delas? Um- uma das melhores amizades que eu fiz lá em Londres, que eu tenho contato até hoje também, foi É. num pub, né? Acho que eu já te contei essa história. E País de Gales? é, Ah, não, conta, conta. um dia que eu estava voltando para casa, eu falei assim, eu vou tomar uma cerveja, né? Acho que dá tempo de tomar mais uma.
Sempre dá, sempre dá. Só que eu não tinha escolhido nenhum pub ainda, né? Eu falei assim, eu vou descer na estação que me der na telha aí, vou andar, o primeiro pub que eu achar eu vou parar. É. Aí desci numa estação, entrei no primeiro pub que eu vi, tava bem pacato, assim, tinha só pessoas mais idosas, assim, sabe aquele pub mais, um cara bem antigo, assim, Uhum. Mas de bairro. mais de bairro, é. Uhum. E era cedo ainda, né? Pra mim já era tarde porque eu já tinha andado a tarde inteira, mas era Uhum. tipo 7h30 Uhum. da noite. Aí eu sentei lá e comecei a tomar uma cerveja e foi passando o tempo, o negócio começou a lotar e começou a encher de gente e ia ter um show lá de um cara, um cover do Elvis. Nem sabia. Olha, que É. legal. E aí chegou, começou a lotar e eu tava numa mesa, né, naquelas mesas que cabem, sei lá, 6 pessoas, né, que tem o Uhum. sofá, Sim. sozinho, né? Aí chegou essa turma aí de um cara careca, assim, parecido comigo, mais duas mulheres, e uma senhora e uma mulher que acho que era amiga dele. E Uhum. pediu para sentar ali, né? Porque não tinha lugar. Eu falei que eles podiam, né? E ficou Sim. sentado todo mundo junto, assim, como se fosse, né? Da mesma turma, ai, Da Ricardo, mesma só com turma, você né? acontece essas coisas. E, nossa senhora, aí foi Tudo fantástica que a você noite. queria, né? Tudo que eu queria. Aí começaram a conversar comigo, eu comecei a conversar com eles. Ai, que legal. E aí o cara já começou a me pagar cerveja, eu paguei cerveja para ele. Foi a noite inteira. Acho que foi o melhor pub que eu fui, assim, que eu me diverti mais e conversei, foi esse aí. Que legal. E eles E eram aí, de onde eles eram? Conta. do País de Gales. É, E eu tenho eles aqui no Insta, né? Vira e mexe eu mando mensagem, né? Curto as coisas legal. deles, coloco comentário. Aham, Bem aham. bacana, né? E foi um Eu, grupão que chegou, né? Assim, não foi uma ou duas pessoas, foram 6 pessoas, você falou? não, três, três. Três, três. Três pessoas, é. E aí foi a noite inteira conversando, né? Uma Muito pint legal. aqui, outra pint ali, a Acho que esse conversa dia. vai rodando. Vai- Só que eu chegava e falava pra minha hostman que eu só tinha tomado 2 pints, só, senão ela assustava. Ah, se a sua host... Agora você tem que contar pra ela, mami. Na verdade, é que era half pint, né? É, Que você half pode pint. pedir. Você pode É, pedir a half pint ou pedir a pint inteira, né? é. Experimentou várias cervejas diferentes. Eu Várias. sei que você gosta, né, de cerveja artesanal. Era uma prática diária também. Eu ia em pubs diferentes, né? E experimentava as pints que eles tinham lá. Muito bacana. Legal. E é muito legal, Ricardo, porque o pessoal conversa com você também. Assim, às vezes você lê as coisas na internet, né, Ina? As pessoas têm muitos pontos de vista diferentes, né? Eu li vários assuntos aí de Londres que as pessoas falavam assim, vários comentários, que o pessoal era frio, que não gostava de conversar, que não gostava de brasileiro. Então, assim, você não pode levar o pé da letra, né? Porque eu cada um mesmo, eu tem a não sua vi, experiência, né? eu não vi nada disso, né? Inclusive, eu conversei com um inglês na rua. Uhum. Teve um dia lá que eu tava bem cansado, assim, só pedi pro cara tirar uma foto, eu não queria muito conversar, não, aquele dia. E o cara Nem começou a consegui puxar imaginar. papo comigo, perguntar de onde eu era, o que eu estava fazendo lá, né? E aí Hum. conversei um tempo com ele, e lá no final perguntei de onde que ele era. Ele era de lá, de Londres, britânico. Uhum. Aí eu me surpreendi, falei, poxa, o pessoal falava que o pessoal de Londres, né, os britânicos mesmo são frios, e o cara que quis puxar conversa comigo. Tá vendo? Então, assim, não Não dá pode pra levar, generalizar, né? não pode generalizar, né, porque É, todas as experiências que eu tive lá foram legais, né. tá vendo? E De aí eu repente a pessoa que quero. escreveu isso é a pessoa que é chata e ninguém queria Ou conversar passou, com ela. ou passou por alguma situação, né? Então tem que tomar cuidado, né? Quem, Sim. quem, quem for ler esse tipo de comentário, né? E não deixar que isso influencie, né? Uhum. Ela mesmo tem que vivenciar algumas situações, né? Ou pela Total. internet ou pessoalmente, né? Não pode. Determinada pessoa fala difícil o inglês. Não, mas não é por causa disso que eu não vou tentar conversar com ela, né? Eu vou Sim, testar, com eu vou certeza. testar o meu ouvido, vou testar, né? É legal. Total, total. É. Ricardo, tô vendo aqui as perguntas. O pessoal mandou um montão de pergunta aqui. Nossa, gente, quanta pergunta. Mas, ó, muita coisa aqui você já respondeu. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que você não tenha respondido. Ahn, Perguntaram de que cidade que você é.
Ilha Solteira, Ilha estado, Solteira. estado de São Paulo, é interior. Tá Interior. vendo? Ó, vamos ver essa aqui da Gleice. Quanto tempo depois de iniciar o curso você notou diferença, avanço? Acho que é difícil dar uma data específica, né? Porque as coisas vão muito graduais, né, Rick? Então, não sei, se você Assim, quiser responder. então, que nem eu falei, logo no começo, assim, eu me senti muito, eu me identifiquei muito com o método, né? Uhum, Então, sei lá, 2, 3 meses, eu estava me sentindo confiante já. uhum, Mesmo tendo muita coisa pela frente, né? Mas aquele básico, aquele negócio sei lá, de falar algumas frases e de destravar, eu já estava me uhum, sentindo bem confiante, assim. Então, eu uhum, não tinha medo. Então, acho que isso me ajudou muito. Aí, foi logo que eu fiz a inscrição para o intercâmbio. uhum, uhum. Então, com 3 meses, eu estava me sentindo confiante no curso. Acho que já tinha me ajudado bastante. E Uns aí eu 3 meses, intensifiquei mais ou os, menos. aí eu intensifiquei os estudos para evoluir, né? Mas Uhum, você sente a diferença, principalmente assim, se você está muito acostumado com um método, né, muito tradicional, você sente porque você começa a estudar todos os dias, é diferente, né? uhum, No uhum. método tradicional você vai lá 2 vezes por semana, 1 hora e meia de aula cada dia. É, o ritmo é Aí, outro. aí assim, você estuda, eu estou falando por mim, tá? Às vezes tem pessoas que Uhum, são diferentes, mas o que eu fazia? Eu ia lá o dia da semana no curso de inglês, fazia, guardava o caderno na mochila e não mexia mais. Porque o ritmo do curso era aquele. Então eu não conseguia uhum. chegar em casa e ler aquele livro, sei lá, é o meu Fazer um jeito, treino de né? listening, né? Que é algo tão Não fazia, não importante. fazia. Pois é. Aí só E duas eu vezes acho por que semana. Uma vez por é, semana não vai trazer é. resultado, né? E aí o método, eu acho que o método tem que puxar a gente, tem que ajudar a gente, né? E no curso da INA é diferente isso. Então tá sempre ali, ó, tem seu cronograma diário, vamos seguindo. Acho que isso ajuda bastante e faz com que a gente avance, né? Legal. Muito legal. Ó, tinha muitas perguntas aqui de coisas que você acabou respondendo sobre a viagem, sobre dificuldades na viagem. Então, acho que você acabou falando mesmo. As pessoas nem vendo as perguntas, você já respondeu. Olha que pessoa avançada, né? Eu estava planejando ir para os Estados Unidos, Ina, agora no segundo semestre, né? Eu Só que também. aí, de acordo com essa, com essa Covid aí que estragou tudo, Ai, ai, nem me né? Os fale. planos foram suspensos, né? Mas eu quero ir, a próxima viagem não vai ser um intercâmbio, né? Mas eu gostaria de ir lá para os Estados Unidos, pelo menos ficar uma semana e vivenciar lá, né? Uhum, uhum. E voltar para Londres também. Então, a gente tem aí a nossa intercâmbio desse ano, a gente estava marcado para agosto, né? Ainda não sei exatamente como vai ficar, porque, né, tá tudo muito incerto, É, mas eu espero que dê tudo certo, né? Eu sou super confiante, porque Londres tem que voltar todo ano, isso é fato, não dá mais para não voltar, mesmo porque tem muitos alunos que querem ter a experiência que você teve. Mas já fica aqui o meu spoiler, que Estados Unidos também está no meu radar, e assim que tudo voltar ao normal, a gente vai fazer imersão, passear, enfim, fazer muito do que a gente fez e ainda muito mais. Tem outras ideias do que a gente quer fazer de passeios para os Estados Unidos. Então, assim que tudo voltar ao normal, já fica aí a dica. Se um dia você quiser voltar com a gente, vai ser um prazerzão eu vou sim. desbravar algum lugar, de repente Nova York, enfim, que eu sei que você é bom de bater perna, bom de papo, e aí vai ser muito legal. Então já fica aqui o convite. É gostoso viajar, né? Agora que eu peguei. Bom, foi minha primeira viagem. Eu não sei se eu falei aqui, mas foi a primeira vez, né? Passaporte branquinho. Nem Ai, tinha, gente. nem tinha passaporte. Você tirou o passaporte para fazer o intercâmbio? Que Eu tirei o legal. passaporte para ir no intercâmbio, né? E, sim, primeira vez foi fantástico. Agora, pô, eu quero só viajar para o exterior. Ah, agora É muito ninguém legal, né? segura. É muito legal você conhecer coisas diferentes, né? O Brasil também é muito bacana a gente viajar, que eu viajo com a família para a praia, né? Mas uma viagem internacional, vou falar, Ah, tem que ter na nossa bagagem, senão com certeza. E é aí muito praticar top. mais ainda o English na vida real. É, é legal. Sensacional. Rick, que alegria conversar com você, querida. Já estamos aqui há mais de uma hora. Olha aí, passou que eu nem vi. Se a gente tivesse uma pint aqui, então, nossa, a conversa ia longe. Que eu sei que você curte as pints, mas
eu tenho muito, muito orgulho de ter a oportunidade de trabalhar com pessoas como você, que me inspiram também, sabe? Que inspiram os colegas, que tá ali sempre dando, né, uma força para os colegas. Isso é muito, muito legal. A sua energia, a sua vibe deixa nosso grupo com um colorido maior e que você sempre Obrigado. seja esse colorido por onde você passar, que você seja luz, que você seja um embaixador brasileiro, né? Porque agora, com a Fluência, eu sempre falo, uma vez que você adquire a Fluência, você é um embaixador brasileiro. Qualquer lugar que você for, na empresa, ou a passeio, enfim, você está ali nos representando. E na sua posição, no trabalho que você tem uma grande responsabilidade, né, de mostrar para as pessoas lá fora como que se faz as coisas no Brasil, como que a gente trabalha, como a gente tem a nossa Sim. seriedade, nossa responsabilidade. Então, que você seja sempre esse grande embaixador brasileiro, onde você estiver, lá no seu trabalho, ou nos passeios que você for fazer com a família. E permaneça firme no caminho, mantenha sempre seu vision board atualizado, sonhando Atualizado. sempre alto, né? Nunca sonhe baixo, sonhar alto, sonhar baixo, dá o mesmo trabalho, então mira lá longe que você é sucesso sempre. Obrigadão. Eu que agradeço, Ina. Você faz parte da minha Gratitude List. Ah, Obrigado pela oportunidade. Eu acho que você falou que a gente trabalha junto, né? Mas você realmente foi assim uma pessoa inspiradora, né? Que além de ensinar o inglês, você nos motiva. Você está sempre ali nos motivando, né? Nossa coach. tem que Muito ser, né? bacana. Acho que foi um dia iluminado, o dia que eu te encontrei aqui no Insta. Valeu Oh, muito a pena. Pretendo continuar aí com o seu curso durante muito tempo ainda, né? Não quero parar. Tudo que você se propor a fazer aí, eu quero estar participando, né? Porque o aprendizado daqui para frente ele vai ser contínuo, né? A gente não pode sim. parar, né? Eu me identifiquei muito com o seu método, me identifiquei muito com você, assim, que nem eu falei no meu vídeo lá. Gente, quem tem dúvida, não fica com dúvida, encara, né? Você só vai ter ganhos, né? Nem vou falar aqui de valor de curso, essas coisas, porque é irrisório. O que você ganha, o que você vai adquirir para sua vida é muito mais do que aquilo que você vai investir, né? Então, não é falsa propaganda, não é verdade. É o que aconteceu comigo, né? Eu só tive ganhos com o curso. É um curso muito bom, muito, sabe, muito legal de fazer. Você não fica cansado, você vai desenvolvendo, você vê a sua evolução. Então, assim, eu só ganhei, né? Graças a você, né? Muito obrigado. Obrigada a você, querido. Que alegria ouvir essas palavras de você. Eu sempre falo, conversar com os meus alunos me dá ainda, sabe, mais força, mais inspiração, mais vontade de fazer as coisas acontecer, porque eu vejo resultado em vocês, eu vejo vocês alcançando grandes objetivos através do inglês. E o nosso objetivo nunca é só, né, ser fluente. Ser fluente é um meio, é um caminho para chegar em algum lugar. E ver vocês usando o inglês como ferramenta para chegar aonde vocês É, querem chegar é a minha grande recompensa, porque é a minha missão. Eu acordo de manhã e vou dormir à noite pensando em vocês e ver o resultado de vocês é o que me motiva todos os dias a vir aqui, fazer live, trazer material para vocês, vídeos no YouTube, por todos os canais, porque eu sei que em algum lugar tem alguém que precisa daquela mensagem. Então eu levo isso com muita responsabilidade. Sou muito muito grata. bom. Muito bom. O inglês Obrigada, abre então. portas, né, Ina? Abre Muitas porta, abre portas. janela, Abre abre, tudo. abre tudo. Sai abrindo um leque de possibilidades para a nossa vida que, às vezes, quando você ainda não tem o inglês, talvez você ainda nem tenha noção do mundo que se abre. A É, hora que você coloca um pé ali na fluência, a sua vida começa a tomar novos rumos. E é essa a intenção. Não é só aprender inglês. É aprender inglês e tomar novos rumos. Essa é a intenção já. sempre. Tá bom? So thank you very Beleza. much for being here with me. It was a pleasure. And I hope to have the chance to talk to you soon again. Okay? Ok. So I see you very soon then. Obrigada, See Ricardo. Um you, Ina. beijão Thank you no very much. seu coração. Take care. Beijo. See you. Bye bye. Bye, bye.